Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo. Você gosta de viajar? Imagina se você está na Itália, em Puglia, e de repente dá uma chegadinha na Albânia. É possível? Esse é o quadro Estar Bem Viagem, da revista Estar Bem. Eu sou Lisete Capeleto, estamos na 6ª temporada, 2º episódio, com ela, que é a empresária de turismo mais maravilhosa que eu conheço e você também conhece. Rosária Alves Vieira, aqui comigo. Amei, gente. Eu adoro essa apresentação. Não é maravilhosa? Nossa, eu adoro, Lisete, porque eu me sinto tão maravilhosa, né? Você é maravilhosa. Obrigada, querida. E eu adoro estar aqui. Eu também adoro. Muito bom pra mesmo, gente né? conversar e para contar para você que viajar é tudo de bom, né? A melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. É, olha, e a melhor coisa do mundo também ter a sua companhia no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todo mundo. E a você que está em podcast também, muito obrigada pela sua companhia. Olha, o nosso episódio, como todos os episódios com a Giramundo Tour, é aquela coisa, aquela loucura de escolher o tema, né? E a gente fica explorando que tema que vai agradar melhor você, audiência. Claro. E hoje, por falar em explorar, nós vamos explorar como você vai explorar ao máximo a sua viagem, não é isso? Foi o nosso tema escolhido. Foi. Também uma sugestão da Carla Franco, um beijinho, que está aqui nos bastidores aqui com a gente, assessora da Giramundo Tour. E é o seguinte, você que contrata uma agência de turismo qualquer, está acostumado de contratar uma viagem, um roteiro, ir para aquele lugar e, claro, explorar os locais, ir para aquele restaurante e tudo mais e pronto. E você acaba usufruindo daquele espaço, daquele local e a viagem acabou, não é isso? Só que com a Giramundo Tour é totalmente diferente, porque a Giramundo Tour te dá um atendimento personalizado. E o que significa isso? Ela também vai avaliar os entornos das regiões, não é isso? Ela vai explorar ao máximo. Então imagina, como eu falei a dica no começo, na Itália, a Rosária levou um grupo para a Albânia e deram uma chegadinha até Puglia, que é uma região pertinho, né? Em frente. É. E isso eu acho super importante, super legal. Porque né? outra agência de viagem não ia dar essa dica. Primeiro eu não iria para a Albânia, porque, gente, eu vou contar para vocês que sou eu que estou indo para a Albânia. Olha! Né? Então, claro que nós estamos É uma aqui, característica diferente, né? Sim. Sempre buscar alguma coisa que traga para você uma novidade. Então, esse ano nós levamos um grupo para a Albânia. Quem falava em Albânia? Né? Você tem ouvido falar na Albânia? Então, nós fomos à Albânia. Mas aí, quando eu olho o mapa, porque quando eu escolho um destino, normalmente eu abro o mapa, porque eu sou velha, né? Então eu gosto de papel. Igual aquele guia 4 rodas de antigamente, mais ou menos. Por aí. Eu abro o mapa e eu olho para ele, assim, como se eu nunca tivesse visto nada daquilo antes. Eu vou olhando e eu vou pensando, nossa, olha... E eu olhei e disse, Albânia. Gostei do nome. O nome é simpático. Então, e sei, obviamente, algumas coisas. Sim. Quando decido sobre isso, né? Então, a Albânia é um país que ficou fechado, né? Um país que passou aí por vários momentos difíceis politicamente falando, saiu de um comunismo e se abriu para o mundo. E aí você vai, então, procurar o que essa Albânia tem. Muito bem. E eu achei tudo que a Albânia tinha. Mas a Albânia, eu pensei, meu Deus, quem vai comprar uma viagem para a Albânia? Vamos fazer alguma coisa que seja mais conhecido, mais atraente. E eu olhei o mapa de novo e disse assim, nossa, está em frente a Puglia. Vamos para Puglia. Então, montamos Puglia e Albânia. Bom,
Quando se falou em Puglia, Ninguém sabia. todo mundo sabia, Ah, porque já a sabiam. Puglia estava começando e estava nem despontar. começando, estava no alto. Hoje se fala muito em Puglia, que é uma região da Itália que as pessoas não ligavam muito. Falava-se muito da Toscana, falava-se muito da Costa Amalfitana, mas a Puglia estava quietinha lá, né? Mas ela surgiu e ficou famosa e eu pensei, tá aí a combinação Perfeita, certa, né? para tornar a Albânia mais interessante. E assim foi feito. E fomos para Puglia e Albânia. Começamos pela Albânia, muito bem. A cada momento, a Albânia ia nos surpreendendo e nós íamos ficando apaixonadas pela Albânia, pela cultura, pelo relevo, pelo mar, pela balada, pela cidade grande. Nossa, olha isso! Né? Estávamos apaixonados pela Albânia. E saímos da Albânia com uma expectativa altíssima para Puglia. Porque era a Puglia que estava ali, né, como carro-chefe, digamos assim. Maravilhosa, linda, né? Mas não nos surpreendeu tanto quanto a Albânia, né? Quando você vai para um destino com uma expectativa muito alta, assim, eu diria que grande parte do tempo ele vai atender às suas expectativas, porque cada lugar tem a sua característica encantadora, maravilhosa, única. Mas quando você não tem expectativa nenhuma, aquilo chega. Tudo fica maravilhoso, né? Aquilo te arrebata de uma forma, ou para o bem ou para o mal, né? Assim, eu não gostei, eu gostei, não importa, mas ele te arrebata, ele mexe, né? E ele te desarma, assim. Então, nós tivemos essa sensação. Então, eu acho que a pessoa que vai viajar, que chega na Giramundo, ou para participar dos nossos grupos, ou para estar numa viagem solo, eu digo uma viagem de férias, uma viagem com a família, enfim, é muito importante quando eu olho para aquele cliente, aquela pessoa querida, né? E eu digo assim, nossa, ele quer muito conhecer a Itália, mas ele precisa ir à Albânia. Porque você conhece aquela pessoa, eu conheço as pessoas que eu atendo, né? E não porque eu as atendo há mais de 20 anos, que é esse o comum dos meus clientes, né? Que eu conheço há 30 anos, que eu fiz o casamento, a festa de 15 anos, enfim, né? Tudo aquilo. Mas aquele que chega... É que você busca esse estreitamento logo de cara, que você faz Com aquelas certeza, reuniões, a com pré-viagem, certeza, pós-viagem. com Então, certeza. dá um... E mesmo o individual que senta na nossa sala de estar, porque eu não tenho mesas, né, normalmente, então senta na nossa sala de estar e a gente fala da vida, né? Sim. A gente fala dos sonhos, dos desejos, do que já viu, do que gostaria de ver, né? De onde nasceu, enfim. Então, quando eu vejo aquela viagem que ele me pediu, eu quero ir à Itália, e eu digo assim, nossa, mas... Você já vê onde você pode ir os à entornos. Albânia. E outra viagem também que você fez, que deu também esse desdobramento, foi para o Vietnã, né? Sim. Que você sim. foi, vocês conseguiram no grupo ir para o Vietnã, Laos E o Camboja. e o Camboja. Isso. Também foi uma coisa que foi planejada, como é que foi? Não, eu acho que isso é uma lógica. Você fez essa análise também? Eu acho, sim, é uma lógica, né? Imagina você ter um deslocamento de voos que vão demorar aí, se você não contar fuso, enfim, 20 horas, 26 horas, né?
vai ser prático você sair daqui e ir ao Vietnã, tendo o Camboja vizinho ao Vietnã, tendo o Laos vizinho ao Vietnã. São países que contam histórias semelhantes, mas que, como sempre a gente fala, são únicos. Então, por que dá uma esticadinha, vamos dizer assim, né? Você otimiza também. Otimizar, essa é a palavra. Se a gente quer ser prático, né? Claro que sonhar, a gente viaja literalmente naquilo, no sonho. Mas você tem que ser prático também, né? Tem que otimizar essas coisas. Então, imagina que você vai, de repente, a Tailândia, né? E você pode combinar com a Malásia, que está ali vizinha também da Tailândia. Você faz um trecho de barco entre um lugar e outro, né? Então, no caso do Laos, do Vietnã e do Camboja, você exige um pouco mais de tempo para fazer os 3 países, mas é como se você tivesse resolvido uma parte do mundo. Nossa, o que você vai trazer também de experiência, Com de bagagem? certeza. Você não vai vir só com foto de um lugar. Com Foto de, não, eu fui para 3 lugares, né? 3 países. Você Nossa, sabe é muito que, assim, legal, né? Eu via que, ultimamente, eu observava alguns roteiros, né? E via que eles faziam somente o Vietnã e o Camboja. E eu pensava, meu Deus, mas como assim? Né? Por que dessa forma? Se você tem um Laos, como desprezar um Laos? Né? Então, quando eu penso nesses roteiros, eu não consigo desprezar algumas coisas. Porque é muito mais lógico também, né? Até em termos de custo-benefício, de tudo, de tempo e de tudo, né? Claro. E o impacto que aquilo te traz, sabe? O impacto. Quem de vocês sabe que no Laos tem um trem de alta velocidade? Né? Então, onde é o Laos? Né? Então, eu acho que essas viagens, elas têm que fazer sentido, tanto na questão geográfica como econômica. Né? Quando que você vai voltar? Você vai gastar as passagens para chegar lá? Né? Como é que é isso? Ou então, se você imaginar que você vai, eu vou dizer, ao Japão, por exemplo, né? Você vai ao Japão, mas vai voar com uma Emirates. Por que não fazer um stop, que a gente chama de stop, uma parada em Dubai? Não é? Você ganha um descanso, porque de São Paulo a Dubai são 15 horas de voo, né? Então, você ganha aí um tempo, fica 2, 3 dias em Dubai, descansa, conhece um país que hoje é de um jeito, amanhã é de outro, né? Porque Dubai transforma, o que ele quer fazer, ele faz, né? Então, eu digo que quem foi a Dubai o ano passado pode ir de novo, porque o que ele viu tem mais 10 coisas para ver. Né? Então, faça uma parada, faça um stop, aproveita e descansa um pouco e se prepara para o outro país. Né? E aconteceu também na Tunísia, né? Que você também... Tunísia foi outra coisa, né? Que foi essa esticadinha que vocês deram também. Foi uma... Não, foi maravilhoso, né? É o mapa de novo, né? Então, gente, olha, o mundo é grande. Vocês precisam olhar para o mundo no mapa, né? E conseguir entender o que eu posso tirar de melhor dessa minha viagem. Bom, a Tunísia, quem falava em Tunísia, né? Eu fui à Tunísia, foi ano passado ou retrasado, não sei. Não se falava em Tunísia. Muito bem. Fomos à Tunísia, eu olhava ali, Tunísia, aquilo me encantava, Cartago, tudo aquilo, o deserto do Saara, eu amo o deserto do Saara, a experiência de dormir no deserto, né? As filmagens do... Gente, como era o nome daquele filme? Entre Dois Amores, não? Não, de Jeddah, como é que tem... O Retorno de Jedi? Não. É alguma coisa.
nas Estrelas, como é que era? Não sei o que Guerra nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Tiveram vários não filmes lembro. que e foi filmado lá no... na Tunísia, né? Ah, e você consegue visitar o lugar e você se sente naquele lugar. Então, assim, Tunísia, eu estava apaixonada. De novo, me debruço pelo mapa e o que nós vimos em frente à Tunísia. Malta, né? Então, assim, um outro país. Que já conseguiu explorar e dar... 300 quilômetros numa linha reta de distância de Tunis a Malta. Por que maravilhoso, não? Né? Por que não? Porque você não pode estar numa África como a Tunísia, viver o deserto do Saara e depois estar num país da Europa e vivendo a história dos cavaleiros, por exemplo. Porque você não pode ter emoções tão diferentes e tão arrebatadoras, porque Malta é lindíssimo também. Então, esse tipo de viagem é uma viagem que você tem custo-benefício. Com certeza. Com certeza. Que só um atendimento personalizado que vai conseguir te proporcionar isso, né? Que vai ter esse cuidado, esse olhar abrangente, né? Eu acho que isso vem muito da experiência também, né? Sim, essa então, coisa de querer fuçar. Toa. Você é uma pessoa que fuça, né? E não... a coisa de que você explora mesmo, né? Você não quer, você não se contenta em fazer só aquilo. Eu quero você falou, você pega o mapa e quer uma coisa diferente. Eu olho para ele e eu digo, gente, eu quero conhecer tudo de vocês. Tá bom? Mas vamos por partes. E as partes que a gente consegue juntar, a gente junta. E dá que bacana. Muito certo. E sabe quando eu sei que dá certo? Quando, algum tempo depois, eu vejo estourar roteiros. Tunísia e Malta. Eu vejo estourar roteiros. Albânia. E eu digo, você abre, você abre. Esse é o caminho. Que bacana, né? Então, eu acho que isso vem muito da experiência, né? São mais de 40 anos aí no turismo. E vem muito também de viajar. Porque não é porque algumas pessoas trabalham no turismo que elas viajam. Então, nada melhor do que o loco, a realidade, a experiência de você estar naquele lugar, de você falar dele com propriedade. Né? Então, eu vejo que, às vezes, esse olhar não se encontra em todos os lugares. E você, viajante, deixa escorrer pelas suas mãos a oportunidade de juntar dois destinos, ou que se complementam, ou que são tão diferentes, que mostram a você o quanto o mundo pode te dar de emoção, dessas diferenças, de culturas, enfim, de tudo. Não, e o prazer que você tem quando você faz uma viagem de volta e você sente a expectativa da pessoa antes de viajar e você sente aquela... A gente percebe nas redes sociais, a gente vê as reuniões da volta, aquele olhar de contentamento, as pessoas, aquele o sonho realizado e com um pouco a mais, com um plus a mais, né? E isso é muito legal, né? Eu acho que é esse teu olhar, não é porque você está aqui, é esse teu olhar amoroso pelo que você faz, não é só aquela questão, não é aquela questão de, claro, todo mundo trabalha com aquela finalidade, meu ofício, mas você vende a viagem como se fosse para você. Você vende a viagem com amor, né? Você faz o trabalho, isso não tem preço. Você sabe, né? Que eu acho que quando você oferece, quando você mostra que o mundo é maior do que aquele que, de repente, naquele momento ele imaginou, ele percebe assim, nossa, cara, eu ia deixar isso passar. Sim. Não precisa. Dá uma sensação de encostar no travesseiro e falar, puxa, estou realizada, né? Eu consegui realizar o sonho de alguém. Então, eu acho que você tornar prático e conseguir viabilizar um plus, eu acho que isso é um plus. Com certeza. Né? Então, é isso. Você pensa num lugar, mas, de repente, no entorno daquele lugar tão próximo de você,
você tem a oportunidade de viver uma outra cultura, ou muito diferente, ou até parecida. Como você está na Turquia, por exemplo, em Izmir, e ali em frente à Grécia, né? Izmir está em frente à Grécia. Então, a gente, quando eu estou na Turquia, quando eu estou em Izmir, eu vou até a Grécia. Dá uma chegadinha lá. Logo ali. Dá uma chegadinha lá. É um ferry, né? Agora nós vamos embarcar para a Croácia e vamos de Zagreb à Eslovênia. Vamos a Ljubljana, outro país, mas ali tão pertinho. Tudo pertinho. Né? Vamos a Montenegro, a Kotor. Então, assim, é claro que você tem um destino e aquele destino deve ser mostrado com propriedade, né? Deve ser mostrado com alma, eu acho. Mas tenha certeza que muitas vezes, com mais 3, 4 dias, você consegue explorar um pouquinho explorar mais. Um entorno, uma proximidade, ou a conexão do seu voo para onde você vai, né? Muito legal. Então é isso. Muito bacana, Rosária. Olha, eu queria terminar esse nosso episódio de uma forma diferente, te dando um mimo da Artes da Dre. Olha, é um porta-passaporte para você, personalizado. Gente, quando você for viajar. A Artes da Dre é nossa parceira, faz todos os nossos materiais aqui personalizados. Com todo o nosso carinho. Quando você for explorar outros horizontes, sinta-se agraciada e abraçada. E ele vai andar muito, viu? Ele vai andar bastante. Se Deus quiser, com você, hein? Com certeza. E na descrição do episódio eu vou deixar o contato da Andresa Jorge. E olha, como sempre, agora sua despedida final para esse episódio. Eu acho que o mais importante é você falar com alguém que te ouça de fato. Que ouça o seu desejo e que consiga olhar para ele com tanto carinho, né? E com tanta praticidade, com tanta oportunidade de fazer o melhor custo-benefício e realização de sonho, que ele vai conseguir agregar ao seu desejo algo muito mais completo, muito mais bacana, que vai te deixar feliz, Com certeza. Querida, muito obrigada. Eu sempre fico feliz quando de te encontrar. Obrigada, muito obrigada. Vicete. Até a nossa próxima. Até a próxima. Viu? Até eu tô amando, tô esperando já. Tá esperando, né? Muito obrigada, viu? Tá. E olha, muito obrigada a você que esteve conosco até agora no quadro Estar Bem Viagem. Lembrando que esse quadro maravilhoso tem o patrocínio exclusivo da Giramundo Tour. Você pensa em viajar? Pensou na Giramundo, entra aqui na descrição desse episódio, o contato da Giramundo, já planeja, já vai para a Albânia, vai para a Puglia, vai para o Vietnã, vai para o Laos. Gente, é tanto roteiro que você precisa conhecer essas maravilhas. Estamos aqui no estúdio da Wave Produtora, agradecendo muito aos nossos diretores de audiovisual, Gabriel Panza e Fran Matos, a Carla Franco, acompanhando a nossa gravação, sempre dando as suas maravilhosas sugestões para a gente, agradecendo também a minha grande parceira, Selma Burru, pela edição dos vídeos. Lembrando que também Estar Bem está nas redes sociais, no Instagram e Facebook, onde você pode acompanhar, dar a sua sugestão de pauta. Eu sou Lisete Capeleto, vou ficando por aqui, mas eu volto. Um grande beijo para você, fique com Deus e até a nossa próxima viagem. Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo.